Graça e paz para os irmãos, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos começar o nosso culto dessa noite, intercedendo ao Senhor em oração, aleluias. Louvado e exaltado seja o nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Eu quero convidar o nosso pastor João para começar o nosso culto dessa noite em oração, aleluias. Glória ao nome do Senhor poderoso. Amém, pastor? A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, eterno Pai Celestial, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que nos é concedida nessa noite. Ó Pai querido, obrigado, ó Deus, por cada pessoa que já chegou aqui neste lugar. E nesta noite, Senhor, venha derramar as suas bênçãos, Senhor, sobre cada vida. Ó Deus, que o seu nome seja exaltado e glorificado em cada louvor, em cada testemunho que foi dado, que nessa noite tudo aqui é feito para a honra e glória do santo nome. Aleluia. E já te agradecemos por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona este Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivo. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra contar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Oh, aleluia, te adoramos, Eu Deus, adoro pelo que ele é, porque Tu és o Deus das nossas vidas, das nossas almas. Jó, você não tem motivo. perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. E o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e
A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Ao estar assentado no trono Aleluias. e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, Te rendemos, Senhor. seja o domínio pelos séculos dos séculos. Estar sentado, ao estar sentado no trono Todo-Poderoso, e ao Cordeiro seja o louvor, sim, Deus. seja a honra, Oh, aleluias. seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Diga que Ele é poderoso. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Oh, aleluias. Deixe que todos ouçam através dos seus lábios o quanto o Senhor é poderoso. Aleluias. Ao que está sentado no trono Oh, te damos glórias, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a
glória. Santo, santo, santo. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Oh, aleluias. Aquele que é digno, aleluias. Aquele que derramou o teu sangue naquela cruz. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que reina, que vive e reina. Que é soberano e nós aguardamos, aleluias, pela volta dele. Nós aguardamos pelo teu reino sendo manifesto nessa terra, aleluias. Nós chamamos pelo reino dele. Nós chamamos pelo reino dele sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre a vida dos nossos familiares. Nós chamamos, vem, Senhor, que venha o teu reino, Senhor. Que venha o teu reino, Senhor. O teu reino, Senhor, que dissipa, Pai, todas as trevas, que joga por terra todos os reis e reinos da terra, porque o Senhor é soberano, aleluias. O Senhor é poderoso, o Senhor está acima de tudo, de todos, aleluias. Vem reinar, Senhor. Nós convidamos o Senhor para reinar. Nós chamamos pelo teu reino, Senhor, em nossas vidas, nessa terra. Aleluias. Vem reinar, Senhor. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Sim, Deus. Aleluia, Jesus. Eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus céus. Consagramos todo o nosso ser É teu, Senhor. coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti.
e poder, ao Rei eterno e imortal, invisível é o mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Oh, aleluias. Nós nos rendemos, Senhor. Nós nos rendemos diante da Sua grandeza, diante da Sua majestade. Nós nos rendemos ao Rei, aleluias, que é soberano, que vive e reina para todos sempre. Nós nos rendemos, Senhor. Nós rendemos todo o nosso ser a Ti, Senhor. Nós nos prostramos, ó Deus, com o nosso espírito, Pai, em adoração ao Teu nome, Jesus. Em adoração ao Teu poderoso nome, Senhor. Esse nome tem poder, Glórias. só basta crer Que Jesus pode fazer. Jesus pode fazer. Então use a tua fé, igual fez aquela mulher. Ela tocou, mas antes creu, o milagre aconteceu. Ela tocou na orla e virtude dele saiu. Aquilo que a aprisionava imediatamente sumiu. Se estiver acontecendo aí, então use a sua fé. Lembra desse nome, Jesus de Nazaré. Nome poderoso, aleluia. Glórias. Nós cremos, Senhor. Nome tem poder, só basta crer Que Jesus pode fazer. Jesus pode fazer. Então use a tua fé, igual fez aquela mulher. Ela tocou, mas
antes creu e o milagre aconteceu. Ela tocou na orla e virtude dele saiu. Aquilo que aprisionava imediatamente sumiu. Se estiver acontecendo aí em ti, então use a sua fé. Lembra desse nome, Jesus de Nazaré. Glorificado seja o nome do Senhor. Pastor João. Graça e paz. Amém. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, te agradecemos pelo milagre de estarmos aqui. Porque, Pai querido, para disseminar o seu Evangelho, pregar a sua palavra, só fazemos isso porque todos os dias o Senhor está movendo milagres sobre nossas vidas. Porque a fúria, ela tem sido muito grande e nunca foi diferente, sempre foi assim. Somos perseguidos. Desde a igreja primitiva, todos eram perseguidos por causa do teu nome, por causa do nome do Senhor Jesus. Esse nome poderoso e que nos dá grande alegria, prazer, felicidade, mas que tem incomodado tantas pessoas. Pessoas que não conseguem entender o quanto o Senhor é maravilhoso, que não conseguem enxergar o projeto de vida que o Senhor tem para cada ser humano. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo fato do Senhor ter aberto a nossa visão, nossos olhos espirituais, para nós enxergarmos o sacrifício vivo e eficaz de Jesus na cruz do Calvário. Por termos aberto os nossos corações para receber em nossa vida como nosso Salvador e para receber todos os milagres, todos os benefícios que Ele derramou por nós ali naquele madeiro. Somos gratos ao Senhor, meu Deus, pela noite desse dia, pelo dia que passou também, onde nós rompemos, enfrentando lutas e dificuldades, mas chegamos nessa noite, nesse lugar. Aleluia. É que nós podemos dizer que nós conseguimos a nossa vitória. Chegarmos na tua casa para cultuar o Senhor é uma vitória. Porque, oh Deus, muitos poderiam estar aqui nessa noite, mas foram impedidos pelo adversário. Não conseguiram ultrapassar a barreira, saltar a muralha. Mas nós te agradecemos porque o Senhor viu um anjo do Senhor na nossa frente, preparando o caminho. Jogou por terra todo impedimento, tudo aquilo que fazia oposição a cada um de nós e a tudo que é de Deus. Nós te louvamos porque o Senhor tem jogado por terra, anjo do Senhor tem ministrado em nosso favor. O Senhor é fiel, porque quando o Senhor nos chamou para viver uma vida plena, e o Senhor tem pelejado todos os dias em nosso favor. Amém, Deus. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem velado por nossas vidas. O Senhor tem velado por cada um dos nossos.
O Senhor tem honrado, meu Pai querido, a nossa fé. O Senhor tem recebido as nossas orações. O Senhor tem, ó Deus, abençoado aqueles a quem nós temos abençoado nas nossas orações, porque o Senhor é fiel. Porque o Senhor tem promessa, ó Deus. E nós temos orado por pessoas, porque nós sabemos que o Senhor tem promessa para a vida delas. E te pedimos, Senhor, venha abrir os olhos. Abra os olhos espirituais para que veja o projeto de vida. Para que veja aquilo que o Senhor tem de tão maravilhoso e poderoso. Abra os olhos para que veja, ó Deus. Abra os olhos, meu Pai querido, para que veja e permaneça firme na sua presença. Oh Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor tem nos abençoado e tem recebido as nossas orações. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Versículo 31 do capítulo 4. Nós vamos 31. Vamos estar lendo apenas esse versículo nessa noite. Que momento maravilhoso, quando parecia que os problemas, dificuldade, perseguição eram maiores do que aquilo que esperava. Deus prova que Ele é poderoso, Ele é sobre tudo e todos. O versículo 31 do capítulo 4 dos Apóstolos diz assim: E tendo orado, volveu-se o lugar em que oravam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O momento em que a igreja estava passando por uma grande perseguição. Pedro e João estavam sendo interrogados pelo Sinédrio, porque eles não queriam que fosse anunciado o nome de Jesus. Nessa noite nós oramos, pedindo a Jesus para abrir os olhos. Nós oramos nessa noite, porque nós precisamos de visão, precisamos ter visão. Às vezes nós não percebemos o quanto estamos sendo perseguidos, porque não estamos sendo ainda levados para nenhum tribunal, ainda não estamos sendo, de maneira direta, sendo interrogados, mas a Igreja de Jesus, que milita na face da terra, ela sempre foi perseguida. Nós sempre sofremos perseguição, oposição, sempre alguém se opõe àquilo que nós fazemos, que é anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Oramos para Deus abrir os olhos para que todos vejam, pois nós estamos enfrentando uma grande batalha. Eu tenho falado com Deus nesse tempo e Deus tem me mostrado
Existem impedimentos. Às vezes coisas que nós achamos que não tem nada a ver, mas tem sido impedimento. E só vamos ver quando Deus abre os nossos olhos espirituais. Deus tem mostrado um grupo de pessoas fazendo uma grande oposição. E às vezes nós não percebemos, mas Deus me mostrou isso. E quando isso está acontecendo, nós precisamos fazer alguma coisa. Quando um exército se levanta contra uma nação, o que essa nação faz? Cruza os braços? Não. Se posiciona. A outra nação, seus soldados não saem correndo, não se escondem. Eles vão partir para a defesa. E sempre nós aprendemos que a melhor defesa qual é? Mas o ataque, como que nós atacamos? Com o coração. Porque as nossas armas são armas espirituais. Nós não lutamos com fuzil, não lutamos com pistola. As nossas armas são espirituais. Nós dobramos os joelhos com jejum e oração. Só assim que nós iremos vencer. Aqui nesse texto que nós lemos, Deus dá uma resposta. Deus derrama sobre aquela igreja que estava orando um momento muito difícil. Momento que Pedro e João estavam sendo julgados pelo Sinédrio, sendo interrogados. A igreja estava orando. A igreja estava unida orando. Quantas igrejas será que estavam ali orando? Será quantas igrejas? Uma só. Porque Cristo não tem mais de uma igreja. A igreja de Cristo é uma só. A igreja de Cristo é a igreja que ele reuniu em Jerusalém e disse: "Ide as ovelhas perdidas da casa de Israel." E depois em outra comissão ele fala: "Agora ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura." Mas quando Jesus enviou os seus discípulos, ele acusou das dificuldades. Ele disse: "Eu tenho vos enviado como ovelhas no meio de lobos." Ele mostrou as dificuldades que enfrentaremos para pregar o seu evangelho. Mas também ele prometeu que em meio a todas as dificuldades, em meio a todas as lutas e perigos que nós enfrentamos, ele prometeu que ele estaria conosco. Porque sozinho a gente não consegue absolutamente nada. Sozinho a gente não chega a lugar nenhum, sozinho a gente não constrói nada. Mas com ele, nós fazemos proeza ainda aqui nessa terra. Com Jesus, nós somos mais que vencedores ainda aqui nessa terra. E ele prometeu dizendo que ainda que se levante o inferno não se prevalecerá contra a sua igreja. Quando nós nos posicionamos como igreja de Cristo, igreja autêntica e verdadeira, podemos passar por luta sim, mas a resposta e a vitória vem. Mas para que a vitória venha, para que tenhamos vitória, nós precisamos de que nos posicionamos.
A primeira coisa, nós precisamos rever os nossos conceitos. Precisamos ver o que precisa ser tirado de nossas vidas, porque o inimigo ele tira partido disso. Quando ele vem contra nós, se ele tiver algum direito, ele vai impedir o nosso projeto. Se for direito dele, Deus dá, porque Deus é fiel. Mas quando nós precisamos tirar algo de nossas vidas, isso quer dizer que nós estamos fechando toda a porta da legalidade, para que quando chegarmos no campo de batalha, nós não tenhamos de que nos envergonhar. E não terá nenhum impedimento para impedir a nossa vitória. A igreja estava sendo perseguida, um momento difícil. Momento em que cristãos estavam morrendo por causa do nome de Jesus. Mas a igreja nunca deixou de orar. E Deus nunca deixou de responder a oração da igreja. Deus não tem levantado uma igreja medrosa. Sabe, quando a Bíblia diz que nós precisamos sermos fiéis até a morte, Deus tem levantado uma igreja fiel. Uma igreja fiel até a morte, quer dizer, se for preciso morrer, nós não vamos recuar. Se for preciso morrer, nós vamos morrer pelo amor de Cristo, por cumprir, por exercer com fidelidade o nosso ministério. A igreja estava orando. Aquele momento terrível de perseguição. E o lugar que ele estava orando tremeu. A terra tremeu. Nessa noite, se nós colocarmos nossa fé em ação, a terra onde os nossos pés estão pisando neste momento, ela pode tremer como resposta de Deus. E quando a Bíblia fala aqui que a terra tremeu, isso foi um sinal do que Deus estava fazendo. Não foi apenas um tremor para que fosse ali surgisse o falatório, oramos e a terra tremeu. Não, quando a terra tremeu, o texto está dizendo que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar o Evangelho com ousadia em meio à perseguição, correndo risco de morte. Amém, Jesus. Pregar o Evangelho sem ousadia é muito fácil. Decora os textos da Bíblia e começa falando. Mas pregar o Evangelho com ousadia vai além de um conhecimento bíblico. Pregar com ousadia tem que estar nos lugares onde a terra treme. E a terra não treme em qualquer lugar. A terra treme onde há amor, onde há fidelidade. A terra treme onde há corações desejosos, sedentos por alma. A terra só treme quando há um coração voluntário voltado para Deus, que não se prende com nada dessa vida, mas que está pronto para receber o que é de Deus. Onde tem um coração apaixonado por essa humanidade que está sofrendo, que está lá fora nesta hora pecando, que está vivendo lá como ovelhas perdidas, que não enxerga nem um palmo à sua frente, mas que precisa de Deus, e a igreja ora por essas pessoas.
A igreja ora, a igreja chora por essas pessoas. Essa é a igreja de Jesus. A igreja que não deixa de exercer o seu ministério por causa de perseguição, por causa de investida do adversário. Porque se for assim, ninguém vai pregar o Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo diz que todos os dias somos entregues à morte por causa do nome de Jesus. Nós somos levados como ovelhas ao matador por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Pedro e João recebeu uma instrução do Sinédrio para que eles não pregassem mais em nome de Jesus. Eles não falaram: como que não vamos pregar em nome de Jesus? Nós andamos com Ele, vivemos com Ele. Andamos com Ele, Ele morreu, vocês mataram Ele, Ele ressuscitou o terceiro dia, e Ele ficou conosco ainda 40 dias depois da ressurreição, voltou para o céu, mas não nos deixou, continuamos a viver com Ele. Ele está aqui conosco. Tudo que nós vimos e ouvimos, será que agora nós vamos fazer de conta que não sabemos de nada? Ele disse que é para nós pregarmos esse Evangelho até os confins da terra. E nós somos obedientes. Nós não vamos desobedecer uma ordem de Cristo. Desobedecemos qualquer ordem de homem se ela for errada. Nós vamos desobedecer tudo aquilo que vem contra a lei de Deus. Mas obedecer a lei do Senhor, a ordem de Deus, vamos obedecer, porque nós vimos e ouvimos. Imagina o que eles viram e ouviram. João diz assim: olha, se fosse escrever todos os milagres de Cristo, tudo que Ele fez, todas as maravilhas que Ele operou, esse livro não daria nem para colocar no mundo inteiro. O que está escrito aqui é para que as pessoas venham crer, para que nós creiamos naquilo que nós precisamos da parte de Deus, que nós precisamos para sermos discípulos de Jesus, para despertamento da nossa fé. Está escrito aqui um pouco para isso, para despertar a nossa fé, porque o que Ele fez tem nem como para colocar e escrever aqui nesse livro. E foi isso que Pedro e João falou no Sinédrio. Tudo que nós vimos e ouvimos, não podemos fazer de conta que nada disso aconteceu. Então nós vamos continuar assim, pregando em o nome do Senhor Jesus. Esses dois apóstolos, quando estavam sendo interrogados pelo Sinédrio, e falou que ia continuar pregando, eles já estavam cheios do Espírito Santo. Mas a igreja que estava cá orando ainda estava precisando, e quando a terra tremeu, eles receberam e saíram rasgando tudo pela frente, sem tomar conhecimento de nenhuma perseguição. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós não tomamos conhecimento de nenhuma dificuldade. É lamentável quando alguém passa por um tipo de problema, que todos nós enfrentamos problemas nessa vida. Aí diz que não aguenta mais. Por que não aguenta mais se Deus não dá fardo pesado para ninguém? Por que não aguenta mais se Jesus falou que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave? Perseguição, oposição, isso não é um peso, porque não vai pesar sobre o fardo de Jesus que é leve, nada vai pesar. O que nós precisamos é que a terra que nós pisamos, precisamos orar para ela tremer debaixo dos nossos pés.
Quando o indivíduo ele passa por essa experiência de sentir a terra tremer debaixo dos seus pés, aí sim, ele vai ter ousadia e vai dizer que nada se compara. Nada se compara, nada que aconteça aqui conosco se compara com a glória de Deus, com o que Ele tem preparado para nós. O capítulo 12 desse texto, desse livro de Atos Apóstolos, esse período de grande perseguição ainda, muitos cristãos estavam presos, outros mortos. Tiago, irmão de João, naquele período, foi morto à espada. Pedro estava preso. E naquele momento de prisão, muitos pensaram: Tiago já foi morto, mais um apóstolo agora vai ser morto. Porque era esperado somente passar a festa dos Ázimos. Para no dia seguinte matar o apóstolo Pedro. Mas nós precisamos aprender uma coisa. Tiago foi morto naquele período da espada porque chegou o momento dele exaltar o nome de Jesus. Se chegar alguém e matar qualquer um de nós por causa do nome de Jesus, nós estamos dando testemunho do Evangelho. E isso vai falar de uma maneira tremenda e poderosa. Ao invés de fechar a porta da igreja, vai abrir mais congregações. Porque o Espírito Santo vai se mover de maneira poderosa com cada vida que tiver o seu sangue derramado por causa do nome do Senhor Jesus. E se não for chegada a hora? E se o indivíduo não nasceu para ser mártir? Vai morrer de uma morte natural. O tempo dele está já decretado por Deus. Pedro estava ali, naquela prisão. E quando eu olho para Pedro, que confiança em Deus. Não estava reclamando, não estava desesperado, não entrou em depressão. Sabe por quê? Nenhuma cadeia ela pode tirar a nossa paz. Nenhuma cadeia ela ter o poder de anular aquilo que Deus nos deu, aquilo que está em nós. Por isso ele estava naquela cadeia, e o texto diz que ele estava dormindo, descansando no Senhor. Não perdeu o seu sono. Ele estava ali, como se diz: a minha vida está nas mãos de Deus. De paz para a pessoa que tem a sua vida nas mãos de Deus. De segurança, de tranquilidade para alguém que tem a sua vida nas mãos de Deus. Ele estava ali, não perdeu a sua esperança. Ele sabia em quem ele cria, o Deus que ele estava servindo. Mas a igreja estava orando.
É interessante que tem oração que parece que demora a Deus responder. Mas a igreja estava ainda em oração em favor do apóstolo Pedro. E dessa vez, quando aquela igreja estava orando na casa da irmã Maria, dessa vez a terra não tremeu. Dessa vez, o poder da oração daquela igreja moveu os céus de tal maneira que Deus quebrou os cadeados da prisão. Quando nós oramos, nos posicionamos em oração, Deus quebra cadeados espirituais das nossas vidas, das pessoas que nós amamos e buscamos, almejamos pela libertação dela. Deus quebra o cadeado através do poder da oração da igreja, porque a oração da igreja, ela arrebenta com todo o inferno. Deus honra quando a igreja ora. E Deus libera os seus ministros, que são labareda de fogo, para descer na terra e fazer o trabalho em nome dele. Pedro estava lá deitado. De repente alguém lhe tocou. Levanta, vamos embora. Sabe, acorda ainda tonto do sono. Que sonho eu tive. Que sonho é esse? Vem, siga-me. Ele vai andando. Eu estou sonhando. Eu estou andando com um varão aqui na minha frente. Vem, está aberto, sai. Soldados adormecidos, cegos. Quando chega lá na rua, ele olha, o anjo já foi embora, eu estou aqui no meu sonho, não é real. A oração da igreja, ela é real. A igreja não ora para que ninguém venha sonhar. A igreja ora para que o milagre de Deus venha se mover sobre as vidas. Tudo é real quando a igreja ora. E quando Pedro chega lá na casa onde a igreja estava reunida, que ele chegou, ninguém entendeu. Não entendeu. Estávamos orando pela libertação do apóstolo Pedro, começamos há 5 minutos a oração, ele já está aqui. Há momento que nós esperamos com paciência no Senhor. Já leu o Salmo 40? Salmo da paciência. Está nas tuas mãos, Senhor. Quando o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. Estou aguardando no Senhor. Mas aí vem o 70. Apressa-te, ó Deus, porque o perigo é iminente. Apressa rápido, porque o monstro está vindo ali. Apressa, ó Deus, senão ele me mata. Foi isso que aconteceu naquele momento. Havia uma necessidade de Deus realizar aquele milagre com pressa naquele momento. Porque Pedro seria morto no dia seguinte. Então ele foi lá e libertou. Porque ninguém morre fora do tempo. Ninguém mata ninguém sem a permissão de Deus. Se Deus não deixar, nada vai acontecer. Só acontece quando Deus entrega olhos porque não teve jeito. Não quis compromisso com Jesus. Mas Pedro ainda tinha uma missão pela frente. A missão dele ainda não havia terminado. Ele precisava ainda dar muito testemunho de Cristo. Então Deus foi lá e o libertou. Honrou a oração da igreja e o nome do Senhor foi exaltado.
E todos ali na casa onde a igreja estava reunida ficaram maravilhados. Porque dessa vez não viram o chão tremer, mas ouviram o testemunho de Pedro, que as cadeias se abriram para eles. Quando nós oramos, nos posicionamos diante de Deus em oração, as cadeias se abrem. Porque o Senhor nos chamou para sermos livres e libertos. Não adianta o inimigo querer nos prender, que Deus arrebenta toda a prisão dele. Porque nós fomos chamados para entrarmos por uma porta que é Cristo. Entramos, saímos e encontramos pastagem, liberdade, vida plena. Fomos chamados como igreja para isso, para vivermos em liberdade. Em nome de Jesus, vamos colocar de pé, vamos orar. Senhor meu Deus e eterno Pai Celestial, mas querido, nós ouvimos nessa noite sobre o poder da oração. Eu sei, ó Deus, que tudo que nós falamos aqui nessa noite, tudo isso nós já sabemos, nós temos experiências. Mas às vezes nos falta, ó Deus, força. Porque como seres humanos nós somos fracos. Mas sempre eu lembro, Senhor, sempre não, todos os dias, na minha primeira oração do dia, sempre eu lembro na sua misericórdia. E sei, eu só estou de pé por causa das suas misericórdias. Sei que só estamos aqui por causa das suas misericórdias. Eu sei, ó Deus, que cada um aqui está aqui por causa das suas misericórdias. Porque eu sei que muitas das vezes, pela fraqueza, achou que não ia conseguir, não ia mais caminhar. Mas a sua misericórdia tem sido muito grande. Senhor, eu quero te pedir nessa noite, que eu venha ter misericórdia da sua igreja. Venha ter misericórdia de cada pessoa que nós temos colocado em nossas orações. Todos os dias temos orado por alguém. Não é uma nem duas pessoas. Só tenha misericórdia. E tenha misericórdia de nós também, que somos intercessores. Meu Deus, porque se a terra não tremer debaixo dos nossos pés, se as cadeias não abrirem, nós não vamos nos encher do teu poder, do teu Espírito Santo. E se não estivermos cheios, ó Deus, não vamos ter nada para compartilhar com ninguém. Nós não podemos chegar, Senhor, em lugar nenhum com as nossas mãos vazias. Temos que ter algo da tua parte para entregar para as pessoas. Quando nós cantamos um hino, ele não é simplesmente um cântico, mas é uma mensagem, uma resposta para quem sofre. É uma resposta para quem espera o milagre do Senhor. Oh Deus, vem encher a todo com o teu Espírito nessa noite. Abre os céus, oh Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Oh Senhor Jesus, faça que essa terra trema debaixo dos nossos pés. Venha mover o milagre nessa noite. Oh Deus, venha suprir, Senhor, as nossas necessidades espirituais, físicas, necessidades que nós temos, Senhor, em nossas vidas como seres humanos. Oh Deus, enche. Venha encher com o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Glória, 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 glória. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia.
Abre o céu nessa noite. Ah, Santo de Israel, abre os céus, o Senhor não mudou. O Senhor é o Deus da igreja primitiva, é o Deus dessa igreja também. O Senhor não mudou, o Senhor continua enchendo o teu povo, para que tenha ousadia, Senhor, para entoar o louvor, para tocar o instrumento, para abrir a boca e falar que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor está presente conosco e que em breve virá fisicamente, com a maneira gloriosa, para queimar essa terra, para revolucionar essa terra, para colocar debaixo de seus pés todo o jugo de Satanás. Ó Deus da glória, dê ousadia para cada um aqui, para abrir a boca e pregar, para não ter medo, para falar em qualquer lugar, em qualquer esquina, em qualquer praça, onde estiver, para dizer que o Senhor é tremendo, é maior do que os demônios, é maior do que a obra de macumbaria, de bruxaria, é maior do que todo o mal desta terra. O Senhor é tremendo, o Senhor é poderoso. Deus da glória, enche o teu povo nessa noite. Enche, o Deus, dê ousadia do teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Grande é o Senhor e não de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Sim, Deus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a glória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Sim, Deus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra.
Salvadora de Cristo Jesus, nosso Senhor, as consolações e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos que aguardam ansiosamente pela volta do Rei Jesus. Amém. Pegou a mesa no finalzinho.